Maravilha! Estamos no ar para o nosso encontro 13. Eu faço sempre, para quem já está na aula, os caras, pô, esse professor é maluco, ele já até falou isso. Mas como eu tenho que postar essas aulas, para vocês que assistem isso offline, enfim, faz todo sentido, tá? Então, o nosso encontro 13, estamos aqui cheio de alunos, temos 3. Maravilha, quanto menos melhor, né? Há menos trabalho para todos nós. E fica uma aula mais especial. Vocês vão ter que pagar mais, tá? Só 3 alunos. Bem, hoje falaremos de TypeScript. A tão esperada aula de TypeScript. Não sei quem lembra das minhas primeiras aulas, principalmente quando apresentei aquele roadmap lá, mapa mental, né? Falando sobre toda a nossa ementa. Então, chegou o dia. Hoje falaremos sobre TypeScript, da importância dele, o porquê e por que esse curso chegou a esse determinado ponto e ele para o TypeScript ser inserido nesse contexto de programação para o web. Bem, eu sou o professor Victor Jatobá e vamos lá, manda bala. TypeScript, galera. TypeScript, ele existe várias literaturas, tem alguns autores e tal, que trazem o TypeScript como uma linguagem de programação, como sendo um framework, como sendo uma tecnologia. Tem várias definições dele, tá? Eu vou me ater à definição oficial do próprio TypeScript no seu site oficial. Então, TypeScript é um superset de JavaScript. Professor, o que diabo é superset? Basicamente é o seguinte, TypeScript, não era para eu ter passado aqui, né? Não. Então, TypeScript é o seguinte, é como se fosse uma camada em cima do JavaScript, onde você tem tipagem, tá? E você tem as diversas formas de orientação a objeto. Então, você tem classe, você tem a orientação a objeto na sua característica base, como você tem a herança, você tem polimorfismo ou parte disso. Então, as características Vem cá, vocês já tiveram aula, vocês estão em que semestre? No terceiro? Não, né? Ou é quinto? Vocês já viram orientação a objeto? Quinto, já. Ah, tá. Que susto. Não, é porque é a minha outra turma que o pessoal é novo. Tá, ainda bem. Então, como vocês já viram orientação a objeto, já em meio caminho andado, eu já vou, na aula de hoje, na aula prática, a gente vai falar exatamente, eu vou trazer esses conceitos aqui, onde o JavaScript, ele consegue, o JavaScript nativamente, ele traz alguns conceitos da orientação a objeto. Só que a forma de implementar a orientação a objeto, vocês vão ver aqui na prática que acaba sendo muito mais árduo e mais, você acaba tendo que escrever mais coisa para poder fazer a mesma, tá? Então, o TypeScript trouxe essa vantagem. Então, por que superset? No fundo, é tudo JavaScript. Quando você escreve TypeScript, o código gerado vai ser sempre JavaScript, tá? Tudo que você escreve TypeScript é compilado e transcrito para um arquivo JavaScript. A gente vai ver daqui a pouco em relação a isso, tá? Então, é por isso que o JavaScript não é considerado por alguns autores, e o próprio site oficial não traz o TypeScript como uma linguagem de programação. A linguagem de programação é o JavaScript. Ou seja, quem sabe JavaScript, trabalhar com TypeScript é muito fácil, porque a diferença é que você tem tipagem aqui, de forma explícita, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, e você tem as características da orientação a objeto que serem implementadas aqui. A grosso modo, tá? As grandes características do TypeScript que traz. Mas no fundo é tudo JavaScript. A STL, ou seja, a biblioteca de comandos, da sintaxe de como você construir as coisas, a STL de arrays, de como você construir tipos de dados, é tudo JavaScript que tem por trás, tá? Então o TypeScript só trouxe aí como se fosse uma roupagem diferente do JavaScript para você fazer a mesma coisa, tá bom? De onde é que saiu o TypeScript? O TypeScript saiu de lá das entranhas da Microsoft. Alguém aqui conhece o C#? Sim.
Legal. E lá em 2012, um cara chamado Anders Hesberg, que é o líder técnico de lá da Microsoft em tecnologia e o criador do C Sharp. Ele é o cara que liderou o time de criação do C Sharp. Lá em 2012, ele, enfim, com a ascensão do JavaScript, a Microsoft ela se viu bastante intrigada e, enfim, pressionada em utilizar o JavaScript, pressionado assim, muito entre aspas, provavelmente, né? Mas a comunidade JavaScript estava crescendo bastante. Então, o Microsoft começou a olhar com bons olhos o JavaScript. E nesse olhar com bons olhos, o próprio Anders e a sua equipe começou a identificar formas de melhorar a forma como o JavaScript trabalha, tá? E aí, como é que eles conseguiram identificar isso? A partir do momento que começaram a programar massivamente em JavaScript, os caras começaram a identificar que o JavaScript tinha um probleminha que gerava muito, tempo para poder você trabalhar, gerava muitos problemas posteriores. Então, os caras escreviam um código, depois de ter compilado, é que os caras pegavam um monte de problema. Daqui a pouco eu vou falar bastante a respeito disso, tá? Mas o fato é que o TypeScript surgiu exatamente com essa grande dificuldade em se pegar problemas do JavaScript, principalmente a nível semântico, tá? Só depois do código em execução. E aí isso, em termos de produtividade, estava muito ruim, tá? Mas basicamente esse foi o contexto histórico. E aí eu trouxe para vocês, tem 2 artigos muito legais para vocês lerem aqui, ó. Vou até colocar. Tá lá no final do slide, tá? Tem um artigo, me lembrem lá no final, vou falar, mas se eu não lembrar, já fica aqui já gravado. No final tem 2 links muito legal. Uma matéria em 2012 ou 2011, se não me engano, não lembro agora, mas tá lá. Antes do lançamento oficial foi uma matéria de um colunista falando da expectativa de que estava surgindo um projeto que ia mudar o contexto do JavaScript lá na Microsoft, que estava sendo liderado pelo Indians. E aí foi muito legal, essa matéria é muito legal, porque vindo agora, depois de 7 anos do lançamento, né, e o TypeScript tomando o corpo que ele tem hoje, o TypeScript já está com... a sua comunidade já está espalhada pelo redor do mundo. E aí é muito legal você ver uma matéria bem lá no primórdio, né? E a outra matéria é o lançamento oficial, uma matéria falando sobre o lançamento oficial do TypeScript, dessa mesma colunista. Então, eu trouxe aqui o link. Se vocês puderem ler, é muito bacana essa leitura, tá? Vamos passar um pouquinho. E a própria definição lá no site oficial do TypeScript está lá. Ó. O que é o TypeScript? Está lá um JavaScript que escala. Daqui a pouco a gente vai ver a respeito sobre isso, tá? Bem, falando um pouco sobre a comunidade e os cases, onde é que o TypeScript está inserido, né? Então, o TypeScript existe hoje uma conferência internacional chamada TSConf. O ano passado foi em São Francisco. Esse ano eu ainda não vi ele se movimentar. Enfim, acho que por conta desse cenário da pandemia, as coisas estão um pouco complicadas, né? Mas, enfim, é uma conferência anual sobre TypeScript, que inclusive o Andreas, no ano passado, ele palestrou e está disponível no YouTube. Também coloquei o link lá no final dessa apresentação para vocês assistirem. Muito legal também a apresentação dele falando sobre, enfim, sobre novidades e tal. O que mais nós temos aqui? Também tem comunidades oficiais, tá? Tem meetups oficiais do TypeScript ao redor do mundo. E aqui nós temos um na América Latina, que é reconhecido oficialmente pelo site do TypeScript, que é o Meetup South America, que era feito em São Paulo, né, de forma presencial. Eu não sei como é que vai ser agora. Pelo que eu percebi, eu dei uma olhada lá no Meetup. Vamos dar uma olhada aqui? Então, essa hora é para ser bastante dinâmica mesmo. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu abrir esse link. Mal aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. O primeiro TSConf. Deixa eu abrir para vocês verem aqui.
Tá vendo? Então ele foi feito, a última que tá é de 2019, foi feita em Seattle, então lá em Washington. Legal. Dê uma olhada lá. Tem disponível, porque eu coloquei aqui, tem muito vídeo disponível no YouTube, tá bom? Então dá para ver, inclusive, a palestra lá. E tem um meetup oficial no Brasil. Vamos abrir aqui para a gente ver. TypeScript BR, TypeScript Brasil, tem a comunidade, tem 725 membros nesse meetup. Inclusive eu estou inscrito. Aconselho vocês a dar uma olhada e a verem. Então, por exemplo, a gente teve um evento aqui realizado no último aqui, ó, dia 11 de março, na quarta-feira. TOTS TV, será que foi? Vamos dar uma olhada aqui, será que foi? Provavelmente foi online, né? Avenida Brás Leme, não. Caraca. Então, não, dessa vez, quem tá com a gente é a TOTS TV. Vai lá curtir o conteúdo incrível, vamos trocar conhecimento, agenda analisando código, blá blá blá, palestrante Giovanni Bassi, arquiteto, blá blá blá. Não demorei esse convite. Participe do grupo. Parece que foi presencial, né? Mas acredito que ele já deve estar se mobilizando para fazer alguma coisa virtual. E se rolar, legal, né? Para todo mundo. Enfim, tem meetups ao redor do mundo, tá? Vocês podem conferir isso no site oficial do TypeScript. Que inclusive é esse aqui, TypeScript. Dá o Google aqui, ó. O primeiro que aparece, typescriptlink.org. Esse é o site oficial do TypeScript. TypeScript is typed JavaScript in scale. Ah, os caras até mudaram. Pô, legal. Ontem estava diferente. Que interessante. Vou até colocar em images para mostrar pra vocês como era. TypeScript. De repente tem algum antigo aqui, a versão homepage. Você tem aqui. Pô, achava legal. Aqui, ó. Essa era a homepage do TypeScript. Cadê? Deixa eu abrir. Você vai conseguir? Estão conseguindo ver aqui? Ó, tá vendo? Essa aqui era a homepage. TypeScript, JavaScript, that scales, tá vendo? Mas acessando typescriptlang.org, os caras já mudaram aqui a homepage. Legal. Tudo bem, no problem. So your browser install locally, what is JavaScript? Tem algumas informações aqui legais. Ó, TSConf já está aqui, ó, no site oficial. Bacana, daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho mais sobre cada ponto desse aqui, tá? Outra coisa interessante, o que está utilizando o TypeScript? Onde é que o TypeScript está inserido? Quais são os grandes projetos que utilizam? Alguém já ouviu falar do Deno? Eu não. Não ouviram falar, né? Legal. A logozinha eu achei muito legal a logo do Deno. Alguém já ouviu falar do Node? Sim. Sacanagem, né? Pois é. Por que eu perguntei isso? Não sei se vocês perceberam, mas Deno nada mais é que, ó, Node simplesmente reformulado. Perceberam? Se eu botar o DE para frente, fica Node. O DE foi colocado para trás. Por que isso? Proposital? Faz sentido? O criador do Deno nada mais é do que o criador do Node. Lembrou dele que a gente viu ontem? Ou ontem o quê? Na aula passada? Alguém lembra o nome do criador do Node? Alguém lembra? Não. Não lembro do criador do Node? Tinha DAO, alguma coisa assim. Aí, não sei o que lá, DAO. Eu também não lembro, foi por isso que eu tô perguntando. Credo. Vamos ver aqui. Nada, lá, Rayon DAO. Nada como nosso pai Google para resolver nossa vida, hein? Então, o Rayon DAO, ele também foi o criador do Deno. Cara, o Deno, ele é uma alternativa para o Node. Eu tô vendo muita barulho em relação ao Deno, tá? Então, alguns influenciadores em tecnologias
estão até pré-dizendo que o Deno pode ser, sim, um grande substituto aí do Node. Então, basicamente, o Deno também é muito parecido com o Node. Eu ainda não sei ainda não trabalhei no Deno, tá no meu aqui para dar uma olhada sobre o Deno, ainda é muito novo ainda. Mas, enfim, o Deno já está sendo escrito em 100% em TypeScript, cara. Ó, quer ver? Eu vou abrir aqui o Deno no Deno GitHub projeto. Vocês deram uma olhada aqui, ó. Ó, para quem não sabe, ó, o GitHub aqui, ó, ele tem um negócio bacana. Se vocês olharem essa barrinha e clicar, ele dizem as linguagens de programação que estão sendo utilizadas no repositório, tá? Por exemplo, o Deno, 63,3% do código para o projeto Deno é em TypeScript. Ou seja, o Deno, a gente pode afirmar que ele é escrito em TypeScript. Tem outras linguagens aqui, você vê, ele utiliza um pouco de Rust, Python, JavaScript, mas, enfim, ele trouxe o TypeScript como linguagem, aí, como tecnologia, né? Para escrever, enfim, esse runtime aí, que é o Deno, tá? O que mais a gente tem aqui como case? Pô, a gente tem o Angular. O Angular, ele utiliza o TypeScript como linguagem oficial, tá? Não sei se vocês lembram lá da aula do Angular. E o Vue ele tá com um repositório. Olha só, o Vue, ele nativamente, ele é JavaScript, tá? Os caras escreveram em JavaScript e tudo mais. Mas se vocês olharem, o Vue, ele tem um repositório novo chamado VueNext. E esse VueNext, ele está sendo escrito em TypeScript. Tá vendo aqui? TypeScript 96. Ou seja, tem um repositório aqui dentro do Vue.js, da entidade aqui, tá? Vue.js, os caras já estão escrevendo uma nova versão, que é o Vue 3.0, e ele que está atualmente em beta, mas ele está sendo escrito em TypeScript. Não está sendo script mais, está sendo escrito em JavaScript. Se a gente dá uma olhada aqui, ó, no repositório oficial, o Vue, a gente olha aqui, ele é JavaScript, tá vendo? 97,7% é JavaScript. Ou seja, os caras já estão adotando o TypeScript na sua nova versão. Então, que é muito legal. Então, a gente está vendo projetos grandes aí se utilizando, se voltando para o TypeScript, tá? Outra coisa bacana que eu queria mostrar para vocês, o TypeScript, ele tá no Twitter. Eu aconselho vocês, para quem não usa o Twitter, enfim, não recomendo vocês usarem o Twitter. Usa quem quiser, até porque eu passei a utilizar o Twitter muito recentemente, final do ano passado. Até então não usava nenhuma rede social. Mas o Twitter até me cativou um pouco. E olha que legal, eu abri aqui agora, tá até um Twitter de um cara chamado Daniel Rosenwasser. Esse é o cara do TypeScript. Hoje ele lidera, tá vendo? O Program Manager na Microsoft. Hoje ele lidera, ele é o gerente de programa aí do TypeScript. E se vocês repararem, o TypeScript hoje é 3.9.2. Cadê? Eu quero ver o blog aqui de lançamento. Announce. Aqui, é isso que eu quero ver aqui. No blog oficial, tá, da Microsoft, devblogs.microsoft.com. Então percebam, ó, essa é a versão mais atual do TypeScript, tá vendo? A 3.9. Se vocês repararem, quem é que escreveu, quem é que está escrevendo os últimos lançamentos oficiais do TypeScript é sempre o Daniel. Tá vendo aqui esse cara? Que é justamente esse cara aqui, ó, Daniel, onde ele tá lá? Cadê? Não fuja não. É esse cara aqui, o Rosenwasser. Tá vendo? Esse é o Twitter oficial do Daniel, que é o cara que é responsável hoje, é o gerente master aí do TypeScript. O TypeScript hoje está na versão 3.9, então tem muita coisa bacana já no 3.9, para quem tiver curiosidade e avançar um pouquinho mais. Eu aconselho já utilizar o 3.9. Aqui está como RC, não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem, eu vou falar um pouquinho. O RC é Research Candidate. Isso aqui quer dizer que ele é um candidato oficial a ser disponibilizado oficialmente, tá? No fundo, assim, é uma versão
que está sendo colocada em posta para ser testado, mas é que ele é um candidato para se tornar como uma versão oficial, tá? Depois a gente fala mais sobre isso. Mas ele já o TypeScript já foi anunciado. Deixa eu colocar, vamos entrar no blog oficial aqui, ó. Já foi, tá vendo? Ó? O que é que acontece aqui, ó? Se a gente reparar, foi anunciado o TypeScript 3.8 em 20 de fevereiro, aqui em 2020. E aí, em 27 de março, já foi anunciado o 3.9 beta. Olha que legal. E aí, depois de um tempinho, foi anunciado o RC, ou seja, o Research Candidate. Não sei se é Research, não. Estou falando besteira. RC... Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui TypeScript. Microsoft TypeScript. Se vocês quiserem achar qualquer repositório no GitHub, é só colocar aqui, tá? Tem um negócio bacana no GitHub, você pode ver os lançamentos, tá vendo? Se você tem aqui releases, quem quiser pode acompanhar em tempo real como é que tá o andamento do TypeScript, do projeto como um todo. Por que é possível acompanhar? O TypeScript ele é open source. Todo o código do TypeScript está disponível aqui, ó. Olha o repositório oficial dele. github.com/microsoft/TypeScript. Aqui está o código oficial do TypeScript. Se vocês quiserem criar o TypeScript de vocês, bicho, vocês podem simplesmente aqui fazer um fork desse repositório aqui e mandar bala no que vocês quiserem aí. Ele é completamente open source, tá? Isso quer dizer que é tudo transparente. Você sabe exatamente o que está sendo modificado. E aí quando a gente tem aqui, por exemplo, ó, um RC... tá. Ótimo. Ainda bem que eu olhei aqui para poder me corrigir. RC não é Research Candidate. Não é candidato à pesquisa, né? É Release Candidate. Ou seja, um candidato a lançamento, tá? Release de lançamento, tá? Por exemplo... O último lançamento, você vai ver aqui, ó, latest release, é o TypeScript 3.9.2. Ele não está mais como RC. Isso é uma nomenclatura utilizada geralmente por projetos open source, geralmente projetos grandes. Eles utilizam essas nomenclaturas para poder versionar os seus lançamentos, tá? Quando você tem um beta, significa que ele está em teste. Se você tem um RC, significa que ele já passou por beta, então ele já passou por várias instabilidades, e aí foi lançado um candidato a lançamento, ou seja, Release Candidate. Então é um pré-lançamento, tá? Ou seja, já foi testado bastante, mas a gente não vai lançar oficialmente ainda, porque a gente quer ver a galera abraçar aí para fazer ainda mais testes, botar para a comunidade de fato utilizar, e a partir daí tá tudo redondinho, beleza, os caras lançam a versão oficial. É tanto que, se vocês perceberem, o RC aqui, o Release Candidate, ele estava na versão 3.9. Mas a versão oficial que foi lançada foi a 3.9.2, ou seja, teve alterações. Quais foram as alterações, professor? Tá aqui, vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui no Release Announcement, ele escreve todos, que é justamente esse post aqui no blog oficial do TypeScript lá da Microsoft. Legal, galera? Eu acho isso importante porque às vezes a gente entra na área de tecnologia e a gente não sabe para onde vai. Então aqui é importante para vocês se situarem. Se precisar de alguma coisa, para onde eu vou? Eu tenho um repositório oficial, é open source. Eu tenho aqui o chefe líder, que lidera todo o desenvolvimento do TypeScript hoje, que é o Daniel Rosenwasser. Então, para quem quiser saber das novidades do TypeScript, é só seguir esse cara, ou seguir também, como comentei, o TypeScript. O TypeScript ele tem aqui oficialmente... @TypeScript. Então, vocês vão saber de todas as novidades. Eu mesmo fico sabendo dos lançamentos pelo Twitter oficial do TypeScript, tá vendo? Beleza? E também pelo Daniel. Deixa eu só fazer mais um parênteses, eu acho uma coisa legal. E para quem não gosta do Twitter, eu não gostava bastante. Quer dizer, eu não gostava bastante. Eu definitivamente não gostava.
mas aprendi a gostar porque me conectou por exemplo, a possibilidade de fazer coisas dessa aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha que coisa legal. Cadê o Daniel? Deixa eu ver. Cadê, pô? NPM. Putz. Deixa eu ver aqui se eu acho. Daniel. Twitter Replies. Você vê que eu sou tiozão ainda para usar. Eu uso, mas ainda sou aqui. Não. Pô, não é possível que eu não vou achar. Eu fiz no Twitter, cara, de forma despretensiosa para o Daniel. Como é que eu faço para achar? Uncle Bob, não. NASA, Santander. Odeio a Santander. Só fica aqui como desabafo. Source, não. Blá, blá, blá. Goitip. Não é você. Software, não. Linux, blá, blá, blá. Não. Fluminense, Flusão. Alguém aqui torce pro Fluminense? Vai ganhar um ponto. Torce pro Fluminense, Samorano? Eu não. Por que não, bicho? É doido. Que é Você só deve Bahia ter- mesmo. Tudo bem, o tricolor tá salvo. Deixa eu ver aqui. Caraca, já tuitei tanto assim, não é possível. Esqueçam. Tá, galera, foi mal. O ponto é o seguinte, eu fiz um tweet, eu tuitei e coloquei o próprio Daniel aqui. Sabe se eu acho aqui? Daniel. Como é que eu faço para achar? Mas... Tá, whatever. No problem. Será se eu entrando... Porra, não é possível. Eu tenho que achar esse babo aqui. Twitter Replies. Não. Não, só muito... Tá, esqueçam. Tá, foi mal. Deixa eu comentar. Eu fiz um Twitter e aí coloquei o Daniel no... Coloquei lá, né? Citei ele. Porque teve o lançamento o lançamento do 3.8. Eu não gostei de uma forma de... Eles fizeram uma melhoria para declaração no construtor de uma classe no TypeScript. E aí eu fiz uma sugestão, minha modesta sugestão. E ele respondeu, olha que legal. E no que ele respondeu, outro cara respondeu lá do inferno, nem sei de onde apareceu, e gerou uma thread de discussão muito bacana. E nessa thread, eu queria mostrar para vocês, mas tudo bem, posso mostrar na outra aula. E nessa thread, basicamente, o que ficou definido foi que ele deixou muito bem claro. Por que a sugestão que eu fiz, que pelo comentário dele até fazia sentido e é legal, mas por que eles não vão colocar e nem vão fazer nada dessa forma? Porque eles estão querendo... As novas versões do TypeScript, eles querem deixar o mais próximo possível do JavaScript. Para as pessoas que programam em JavaScript, quando forem para o TypeScript, eles não terem muitos problemas, tá? Então, eles estão... A sintaxe, eles querem deixar o mais próximo possível. Beleza? Então, alguma dúvida em relação a isso, galera? Não. Beleza, vamos seguir aqui então. Por que TypeScript? Então, por que TypeScript, né? A gente viu aqui durante toda a nossa aula aqui, JavaScript, que o JavaScript já funciona, para o que a gente precisa, de fato funciona. A gente tem aí tecnologias, frameworks como o React, o próprio Vue, que eles funcionam nativamente com JavaScript, no problem, tá? E por que eu tenho que utilizar o TypeScript? O TypeScript ele tem uma vantagem que é muito espetacular, tá? E aí onde vem, tá? Catch bugs now. Ele consegue pegar problemas agora. O que isso quer dizer? A gente vai ver daqui a pouco na nossa aula prática, porque já dizia
o nosso querido Linus Torvalds, né? Talk is cheap, show me the code. Ou seja, falar é fácil, né? Mostre-me o código. Então eu vou dar um intervalozinho aqui rápido, tá? De 10 minutinhos. Vou tomar uma água, não sei, comer uma bolacha aqui rapidamente, dar uma respirada, vocês também. E a gente vai para a aula prática falando sobre TypeScript. Alguma dúvida em relação aqui a essa aula, essa introdução do TypeScript aqui? Eu não. Beleza? Gostaram dessa introduçãozinha? Importante, tá? O cidadão entrou agora, Marcos. Então vamos dar esse intervalozinho aí, tá? Ô, Marcos, isso é hora, bicho. Puta, não se fazem mais alunos como antigamente não, viu? Ó, é o seguinte. A gente retorna então às 20h30. Fechou? Mandar bala no código. Show me the code. Pronto. Beleza. Vai tomar um café, Samara. Deixa eu parar a gravação aqui. Então essa foi a nossa aula teórica sobre TypeScript. Assista a aula prática.